Olha aí, pessoal, aqui eu tô passando por dentro da propriedade que pertenceu ao finado Dr. João. O finado Dr. João era um usineiro, entendeu? E essa terra aqui, essa propriedade aqui é muito grande, pessoal. Isso aqui é uma terra que a gente perde de vista, viu? Essa terra aqui, como eu falei pra vocês já em outro vídeo aí, ela começa lá na beira da barragem da Cama, lá embaixo. Ela começa lá na beira da barragem da Cama, lá embaixo, pessoal. Lá embaixo. Ela começa da beira da barragem da Cama, e daqui pra lá é longe, viu? Aí ela passa aqui, pessoal. Aí eu tô aqui dentro das terras que pertenceu ao finado Dr. João. Olha, pessoal, essa terra aqui, quando ele era vivo, quando o finado Dr. João era vivo, não era assim não, cheio de mato não. Era limpo, entendeu? Porque ele dava roçada ao povo na época. Quando ele era vivo, ele dava para o povo trabalhar na época. Aí o povo, naquela época de 80, 90, o povo trabalhava muito naquela época. Hoje não, hoje, nesse tempo que a gente tá, de 2000, né, de 25, né, de uns tempos desses pra cá, não se vê mais trabalhador mais não, pessoal. Os trabalhadores existiam antigamente, nas décadas de 80 e 90. O meu pai era um. Por isso que a gente somos trabalhador, porque a gente quer sempre trabalhando. Então isso aqui, pessoal, essa é a propriedade que pertenceu ao finado Dr. João. Tá vendo? Era um usineiro. Ele era um usineiro, entendeu? E essa terra dele aqui perto de vista, é uma terra muito grande. Aí eu tô passando aqui por dentro dela aqui. Aí eu tô aqui comentando com vocês um pouco. Isso aqui, pessoal, era cenário de muita agricultura aqui, viu? Nas décadas de 80, 90. Isso aqui era cenário de muita agricultura. Hoje tá assim aí, ó. Depois passa pra mão dos herdeiros. Aí, como é que tá? Perto de mato. Mas quando era no tempo do final do Dr. João, isso aqui era tudo limpo. Isso aqui era cenário de muita agricultura na época. Algodão, milho, feijão. Entendeu, pessoal? Isso aqui era cenário de muita agricultura, pessoal. Olha aí, ó. A terra é muito grande, é uma terra que perde de vista, viu? Muito grande, muito grande. Eu tô aqui só numa parte dela só. Mas ela vai, ó, pra lá. Ela emenda com uma outra terra que tem lá na frente que pertencia a um irmão dele. Que pertencia ao finado Dr. Ivanildo, que era irmão de Dr. João. Entendeu? Então essa terra aqui, ela vai pra lá. E vai pra lá, pra beira da barragem lá, embaixo. E ela vai pra lá, pra dentro. Muito longe daqui pra lá. É uma terra grande, viu? Bastante grande. E isso aqui, pessoal, eu tô comentando porque eu vivi, né? Eu alcancei essa época. E eu lembro que isso aqui era cenário de muita agricultura. Era cenário de muito milho, muito feijão, algodão. Entendeu? Ali embaixo na comunidade ali, existia, antes da barragem, né, existia uma comunidade. Como eu já falei para vocês aí em outro vídeo. Que existia um comerciante chamado Severino de Taurino. E uma certa ocasião ele estava me contando que uma história que aconteceu com ele, que eu me recordo muito bem.
os filhos dele estavam pegando água num carro, lá no açude. Lá no açude que tem acolá, pessoal. Lá perto da comunidade tem um açude. Existe um açude velho, onde o pessoal pegava água antigamente. E os filhos dele vieram pegar água numa D20 nova que ele tinha comprado. Isso aqui é uma lagoa. Né? Uma lagoa. Tá vendo? Aqui é uma lagoa. Aí os filhos dele vieram pegar água numa D20 nova que o finado Severino Taurino tinha comprado na época. Ali no começo de 90. Logo quando apareceu a D20, né? Era o lambudo, viu, pessoal? Vou dois lambudos aqui. Que era um carro da época, né? A D20. Assim que a D20 foi lançada. Aí os filhos dele vieram pegar água lá no açude. Aí veio dois ladrão que já vinha lá daquela serra, que daqui não dá pra ver direito não. Ali existia uma rodagem antigamente, antes, na década de 90, no começo de 90. Existia uma rodagem que já vinha de Aroeiras. E quando os filhos dele estavam pegando água, aí apareceu dois homens num carro, num Del Rey. E chegando lá no açude, onde o menino estava pegando água, eles pegaram a D20, né? Tomaram a D20 dos filhos do finado Severino Taurino. Dois ladrão, assaltantes, né? Colocaram o revólver neles. Colocaram o revólver no menino. E tomaram a D20 do menino. E foi aquele pânico, aquele desespero. Isso foi no começo dos anos 90. Bem no começo mesmo. Dos anos 90. Aí o finado Severino Taurino, né, que era o comerciante da época, já é falecido já, ele me falou. E agora, o que eu faço? A D20 era o carro que eu precisava para carregar a minha mercadoria para minha venda, meu comércio. Aí ele disse que ficou sem chão. Aí o que foi que ele fez? O finado Dr. Ivan dava roçada aqui nessa época, antigamente. Essa comunidade que a gente vê aqui, pessoal, essa comunidade aqui que a gente vê aqui, tá vendo? Ela não existia aqui. Essa comunidade veio pra cá depois que foi feito a barragem da cama lá embaixo. Entendeu? Essa comunidade não existia. Então o finado Severino Taurino, ele era comerciante desse lugar aqui. Entendeu? O finado Severino Taurino. Esse lugar aqui, essa comunidade, ela existia lá no antigo Cajá, que era um povoado chamado de Cajá. Aí aqui existe ainda é Cajá ainda, o nome, entendeu? Aí o finado Severino Taurino era comerciante desse lugar aqui. Aí na época, nos anos 90, no começo dos anos 90, quando roubaram o carro dele, na D20, aí ele me falou, pessoal, espero que você esteja entendendo. Foi tempo que o finado Dr. Ivan tava dando roçada aqui, ó. Aí ele tinha um trator também. O finado Severino Taurino tinha uma D20 e tinha um trator. Um Valmetro desse antigo. Aí ele disse que veio aqui e pegou aqui umas hectares. Muitas hectares que ele pegou para plantar algodão. O doutor Ivan estava dando na época. Como eu falei para vocês, isso aqui era cenário de muita agricultura aqui na época. De 80 para 90. Isso aqui era tudo agricultura. Como eu falei para vocês, pessoal, nessa época o povo trabalhava, nessa época. Os antigos trabalhavam. Hoje ninguém quer trabalhar mais não.
Mas na década de 80 e 90 os antigos trabalhavam muito. Então isso aqui era tudo agricultura, isso aqui, ó. Algodão. Entendeu? Aí depois teve uma época que deixaram de plantar algodão por causa do bicudo. Mas ainda continuaram plantando milho, feijão, fava, essas coisas assim. Entendeu? Isso na década de 80 e 90. Aí o finado Severino Torino pegou uma parte aqui de roçado e plantou algodão, ele me disse. Ele disse que bateu a chuva. Aí ele falou, pronto, é o único jeito de eu conseguir minha D20 de volta, comprar uma outra D20. É plantando algodão. Aí ele plantou algodão bastante. Cortou terra, mandou os filhos cortar terra, que os filhos tinham um trator. Ele tinha um trator, né? Comerciante. O finado Severino Torino tinha um trator. Aí ele me falou que foi a única oportunidade que ele teve de comprar uma outra D20, que era um carro caro na época. Era um carro muito caro na época D20, na década de 90, a D20 era um carro muito caro. Entendeu? Então, aqui ó. Isso aqui é cenário de agricultura, isso aqui ó. Na década de 80 e 90. Aí o finado Severino Torino disse que bateu a chuva. Aí ele mandou os filhos meter o trator, cortar a terra. Aí os filhos cortaram a terra. Aí ele disse que depois que cortaram a terra, ele meteu semente de algodão. Aí ele disse, pronto meu Deus, agora tudo ou nada. Aí meteu semente de algodão. Aqui nessa terra que eu estou aqui, pessoal. Que pertenceu ao finado Dr. Ivan, que hoje é dos herdeiros dele, né? Hoje é dos filhos do finado Dr. Ivan. Aqui, ó. Isso aqui era tudo. Isso aqui, olha, aqui não tinha aqui um pedaço de terra que não fosse roçado, né? Na década de 80 e 90 aqui. Entendeu? Isso era tudo roçado. Tudo agricultura. De feijão, de milho, de algodão. Mas no começo era algodão, porque algodão aqui na época dava muito. Naquela década de 80 e 90 aqui era muito algodão plantado aqui. Aí teve um tempo que veio o bicudo, né? Aí o pessoal deixou de plantar algodão. Aí o finado Severino Torino me falou que meteu o trator. E meteu algodão. E quando ele plantou o algodão, bateu o sol, disse. Disse, pronto, meu Deus, e agora? Agora tudo ou nada. Mas aí ele disse que plantou assim mesmo no seco, né? Ele cortou a terra, bateu o sol quente, ele disse. Aí ele meteu o algodão na terra no seco, no sol mesmo. Deu tudo ou nada, ele falou. Aí ele me falou, pessoal, que foi o ano que ele mais lucrou algodão. Disse que lucrou muito algodão, muito algodão. Aí ele foi, quando ele terminou a colheita do algodão dele, aí ele foi e comprou uma outra D20. Comprou uma outra D20. Isso foi no começo dos anos 90, pessoal. E lá, pra lá onde tinha o açude, né? Ninguém nunca tinha visto falar em roubo nessa época aqui, nesse tempo. Então foi um roubo que abalou aqui o lugar aqui, porque ninguém nunca tinha visto falar em roubo de carro pra cá. Quando roubaram o carro do finado Severino Torino, né, o comerciante, entendeu? Então é duas histórias ao mesmo tempo. Isso aqui era um cenário de muito algodão, de muita agricultura. E resumindo, o finado Severino Torino comprou o TD20 com o dinheiro do algodão que ele plantou aqui. Entendeu? E ele conseguiu recuperar, né, a D20 dele. Comprou, não aqui um ladrão roubado, mas outra, né? Uma melhor ainda, entendeu? A nova. Então você vê aqui essa terra aqui, pessoal. Essa propriedade que pertenceu ao finado Dr. Ivan. Aí ainda eu vou andando nela ainda aqui, ó. E vai pra lá ainda. Ela vai lá pra baixo. E segue pra lá. Ela segue pra lá. É muita terra, entendeu? Isso aqui era cenário de agricultura na década de 80 e 90. Alcancei. Entendeu? O povo trabalhava nessa época, pessoal. Então vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido
eu tenho falado aqui. Entendeu? Mas isso aqui era cenário de muita agricultura na década de 80 e 90, pessoal. Terra que pertenceu ao finado Dr. Givan. Entendeu? Hoje pertence aos filhos, com os herdeiros, né? Mas não existia esse mato não, era tudo limpo. Na época, o pessoal trabalhava aqui. Ele dava o pessoal trabalhar. Ele dava o pessoal plantar algodão, plantar o que quisesse. Ali tem uma lagoa ali, ó. Uma lagoa ali. Onde a gente pegava água quando a gente era menino. Eu vinha pegar água nessa lagoa aqui. A gente tinha um jumentinho. Aí a gente colocava as ancoretas, né? Botava cangaia no jumento. As ancoretas, né? E vinha pegar água nessa lagoa aqui, ó. Tá seca a lagoa. Não tem água não, tá seca, tá vendo?